Amores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui num tom de despedida, porque a gente está encerrando a parte de resolução de questões de provas anteriores de direito processual civil, mas a boa notícia é que a gente já emenda e já começa a resolução de questões anteriores da primeira fase, da UAB, para direito civil, tá? Naquela mesma sequência, tá? A gente vai começar do 41 e vai o quê, gente? E vai voltando. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, resolução de questões. Ainda estamos com o direito processual civil na veia, então só me acompanha, vem cá comigo no nosso material. Olha que bacana, gente. Agora nós vamos enfrentar o último exame. Então, a gente vai fazer o exame 20 e também o exame 20 com a reaplicação em Salvador, tá? Então, olha aqui. Distribuída a ação, Antônia, olha lá, distribuída a ação, Antônia, a autora é intimada para audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Até aí tudo bem, né? A audiência de conciliação, a gente já lembra aí do artigo 334 do CPC, né? É um dos dispositivos mais cobrados, o 334. Explicado o motivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que ela se recusa a participar da audiência, porque ela não tem qualquer possibilidade de conciliação com o Romero, que é o réu. Acerca da audiência de conciliação ou mediação, com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Tudo bem. O Romero, gente, lembra que essa audiência, né? Se eu não quiser ir, eu posso mandar um preposto com uma procuração específica para ele transigir, para ele negociar. Posso dar poderes para o meu advogado transigir e negociar no meu lugar. É só colocar esse poder expresso na procuração. Isso está no artigo 105. Agora, a gente sabe que se o autor ou o réu não vão injustificadamente, isso vai ter como consequência a aplicação de uma punição pecuniária, uma multa, porque a gente vai considerar isso um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, multa de até 2%. Então, e o processo vai seguir normalmente, mas vai ter multa. Tá? Então aqui, gente, acerca da audiência de conciliação ou mediação, com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. O Romero, ele deve ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Gente, quando essa audiência ela é designada, se a gente vai para a audiência de conciliação ou mediação e não tem acordo, aí o prazo de contestação, ele começa a contar os 15 dias a partir do dia útil seguinte ao da audiência frustrada. Tá? Então aqui, ó, a audiência não será realizada, uma vez que Antônia manifestou expressamente o seu desinteresse pela conciliação. Na verdade, ela não aconteceria se a Antônia manifestasse expressamente o desinteresse e também, né, o Romero. A audiência não será realizada, então, uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse? Não. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não admitir a autocomposição, a audiência, ela ocorrerá normalmente. Gente, né, quando a matéria não admitir a autocomposição, não vai ter audiência, tá? Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça sob pena de multa. Isso mesmo, tá, gente? Então, a Antônia, ela deve ser informada, ok? Primeiro ele diz, né? Aqui, ó. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça sob pena de multa, tá? Aqui eu já coloquei todo o artigo 334 para vocês, na sua integralidade, ok? Então, lembra, gente, aqui, se a petição, ele começa contando, né? A intimação do autor para audiência será feita na pessoa do seu advogado. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse ou quando o próprio caso não admitir a autocomposição, tá? O autor deve indicar na petição o seu desinteresse na autocomposição e o réu deve fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência, tá? Havendo litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos eles. Essa audiência, ela pode acontecer por meio eletrônico, tudo bem? E a parte da punição, tá bem aqui,
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Ou seja, essa multa, ela também não vai para a parte contrária. Por exemplo, a parte que vai para os cofres públicos, tá? Depois, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores nessa audiência. A parte pode constituir um representante por meio de uma procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Se tiver acordo, a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. E aí, a pauta das audiências de conciliação e mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Aqui é uma questão mais de gestão, Então, assim, gente, bem tranquilo aqui, tá? Se você quiser complementar os seus estudos, como eu tenho falado ultimamente, você dá uma lidinha também no artigo 165 até o artigo 175 do CPC, para você saber um pouco mais sobre a figura dos conciliadores, olha lá, para você saber um pouco mais sobre a figura dos conciliadores e dos mediadores judiciais, tá? Volta e meia isso pode cair na prova também, eles são os chamados auxiliares da justiça, E aí tem uma diferençazinha entre o conciliador, o mediador, Por exemplo, o conciliador pode sugerir soluções, o mediador apenas restabelece o diálogo. Então é importante você saber um pouco mais sobre o papel dos conciliadores e mediadores judiciais, tá bom? Então volta. Questãozinha então, 53 a gente marcou a letra D. Vamos para a próxima. 54. O Davi, ele ajuizou uma ação em face de Heitor. Então aqui, Davi versus Heitor, cumulando um pedido de cobrança no valor de R$70 mil e um pedido indenizatório de dano material no valor de R$30 mil. Então, assim, gente, eu, que sou o Davi, estou pleiteando quanto? R$100 mil, não é isso? No final das contas aqui, eu estou pleiteando 100 mil, beleza? 100 mil reais, 70 mil reais é uma cobrança e um pedido indenizatório de dano material no valor de 30. Ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou uma contestação contendo vários fundamentos, dentre eles uma preliminar de impugnação ao valor da causa. Então, vamos só recapitular. Raquel, o Heitor é o réu, ele apresentou contestação, vejam aqui comigo, ele apresentou contestação, que é a resposta do réu, gente? Até aqui, zero emoção. Apresentou contestação. Vocês sabem que na contestação a gente tem o quê? A gente tem preliminar. Beleza? Então, apresentou contestação. Essa contestação aí tem uma preliminar. Lembra das preliminares? Artigo 337. 337. Qual foi a preliminar que ele apresentou? A impugnação ao valor da causa. O juiz proferiu uma decisão saneadora rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo. Com base no caso apresentado, assine a afirmativa correta. Gente, lembra que na contestação o réu apresenta primeiro as preliminares e depois a defesa de mérito. Você pode impugnar o valor da causa, impugnar a gratuidade de justiça que o autor recebeu, na sua opinião, indevidamente. Você pode alegar incompetência absoluta ou relativa do juízo. Pode dizer que estão faltando condições da ação, tá? Pode alegar o quê, gente? Ilegitimidade, falta de interesse, tá? Alegar inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, dizer que o processo não deveria estar nem ali, deveria estar onde, gente? Deveria estar no juízo arbitral. Então, essas matérias estão no 337. Importantíssimo. Depois, você vem apresentando toda a defesa de mérito, tá? Raquel, e se o réu quer fazer um pedido? Ele quer fazer um contra-ataque. Aí nós temos o Instituto da Reconvenção, dentro da logística, dentro da sistemática do procedimento comum, tá?
Raquel, beleza. Gente, a partir desse cenário, qual é, desculpa, a assertiva correta? Heitor deveria ter apresentado um incidente processual autônomo. Opa, isso aqui era no código anterior, no código velho, tá? Hoje, tudo isso que eu falei, impugnar a gratuidade, impugnar o valor da causa, questionar a incompetência absoluta ou relativa do juízo, tudo isso, gente, é matéria o quê? Que você vai deduzir na preliminar da contestação. Então aqui, Heitor, ele poderá formular um pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, em suas razões recursais de eventual apelação? Será que ele pode, questionar? Depois, o valor da causa deverá ser de 70 mil, pois existem pedidos cumulativos. Gente, se eu estou pedindo uma cobrança de 70 mil e mais dano material de 30, o valor da causa é a soma desses pedidos cumulativos. Então, é 100 mil, tá? Então, a letra C já está o quê? Descartada. Beleza? E letra D, a impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião da prolatação da sentença de mérito. Não, tá? Então, eu aleguei aí, porque assim, gente, se eu tô falando que o valor da causa tá errado, eu tô pedindo pro juiz corrigir, e aí quando o juiz corrige, ele vai falar assim pro autor, o valor da causa não é 70, é 100. Então, eu preciso que você recolha as custas remanescentes. Porque você calculou custas com base em 70, quando na verdade deveria ser 100, entende? E lembrando também, gente, que essa questão de valor da causa interfere nos honorários, interfere nas multas, então por isso que a gente tem que colocar o valor da causa certinho. Lembra que o juiz pode, questionar o valor da causa de ofício, Falou em valor da causa, gente, 291 até o artigo 293. Então, é uma ótima oportunidade para vocês revisarem nós temos aqui, 291, é bom já fazer essas revisões, 291 até o artigo 293. 291 até o artigo 293 do CPC, sobre esse tópico, valor da causa. Então, a impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião da sentença? Não, tá? Gente, se você observar bem, é uma decisão interlocutória que ele deu, dizendo, olha, essa impugnação sua aí, ele colocou, o juiz deu a decisão de saneamento, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando ali o prosseguimento do processo. Então, essa interlocutória, tá, gente, ela é agravável de imediato? Ou eu poderia deixar para questionar isso na preliminar da apelação ou das contrarrazões? Porque quando a gente se depara com uma decisão interlocutória, ou ela é agravável, porque cabe no artigo 1015, nas hipóteses do 1015, ou eu deixo para impugná-la no futuro, na preliminar de uma futura apelação ou nas contrarrazões. Isso depois da sentença. Raquel, essa parte de impugnar o valor da causa, ela está no artigo 1015, gente? A decisão que faz a impugnação ao valor da causa, que rejeita, não tem. Tá? Então aqui, pode voltar comigo. Então aqui, gente, a impugnação, Heitor pode formular um pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa em suas razões recursais de eventual apelação? Sim. Por quê, gente? Aqui você pode colocar o artigo 1009, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Porque, gente, se você pegar, aqui é importante você fazer uma revisão das hipóteses de cabimento do agravo, que é o artigo 1015. O 1015 traz as hipóteses de cabimento. E ele não fala aqui, gente, sobre essa questão, tá, relacionada com valor da causa, tá? Não tá no 1015. Então, eu vou deixar para discutir na preliminar da apelação ou nas contrarrazões da apelação, tá? Então, eu vou deixar para discutir isso aí, artigo 1009, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Muito importante. Raquel, o que mais aqui? 54, letrinha B de bola. Já coloquei aqui o 1009 ou não? Já coloquei o 1009. Você pode aproveitar, gente, para poder também fazer uma revisão do 1015, para você recapitular as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Fica a dica aí, tá bom?
Beleza, Raquel, marcamos a letra B de bola. Lembra que a gente vai revisar também o artigo 337, tá? Vamos revisar a questão relacionada com o valor da causa, ok? 54 tá na conta. Gente, vamos para a próxima. Questão 5, aqui ó, que legal, já coloquei o 291 até o 293. Lembra que esse caso específico, eu estou diante de uma acumulação de pedidos própria, simples. Eu quero o quê? Eu quero tudo. Eu quero o dano material e eu quero a cobrança. Então é uma acumulação de pedidos própria, simples. Eu quero tudo. Como é uma soma, você vai somar esses valores para colocar no valor da causa, tá? Então, pode voltar comigo. Raquel, entendi. 55, Brasil. A médica Carolina, ela é devedora de 100 mil reais, débito este originado de um contrato particular de mútuo, que é o nosso famoso empréstimo, tá? Muito bem, gente. A Carolina é devedora. E aí é um contrato particular. Raquel, isso aí tem cara de título executivo extrajudicial. Vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Então aqui, gente, a Zélia, que é advogada, ela emprestou dinheiro, né? É contrato de mútuo. Para quem, gente? Para a médica Carolina. Então a gente tem aqui um empréstimo. Diante do inadimplemento, Zélia ajuizou uma ação de cobrança. Então aqui, gente, a ação não foi o quê? Não foi de execução. Foi uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento. Eu tinha aí esse contrato, tá? Particular. E ela entrou com uma ação de cobrança que, após a instrução probatória, culminou numa sentença com resolução de mérito procedente. Opa, já tem aqui, Raquel, o chamado título executivo judicial. Olha que maravilha. Sentença, a sentença condenou, sentença condenatória. Então aqui, gente, eu já tive uma sentença, tá? Essa sentença foi uma sentença o quê, gente? Condenatória, tá? Pagamento, né? Pagamento 100 mil. Gente, o juiz, ele não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à advogada, porque ela atuou em causa própria. Opa! Gente, quando o advogado atua em causa própria, ele também tem direito aos honorários advocatícios de sucumbência. A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. Sobre o caso apresentado, segundo o CPC de 2015, assinale a opção correta. Gente, olha aqui, que babadíssimo, tá? Sentençazinha, essa sentença transitou em julgado, tá? Mas ela, Raquel, não deveria ter feito embargo de declaração? Deveria, mas não fez. E já transitou em julgado. Então, como é que esse advogado, essa advogada Zélia, vai fazer para receber a parte dela? Ela vai entrar com uma ação própria, uma ação autônoma, para poder arbitrar esses honorários. Então, não está tudo perdido. Esse processo aqui não rola mais. Ele acabou, transitou em julgado. Mas eu posso entrar com uma ação, Raquel, para exigir esse meu crédito? Sim. Então, pode voltar aqui para mim. Olha lá, gente. O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina? Não, porque Raquel, ele tem direito, aqui eu coloquei já, gente, para aproveitar o embalo, todo o artigo que, gente? Todo o artigo 85, tá? Todo o artigo 85, ele tem que estar de cor na nossa cabeça, porque ele fala sobre os nossos honorários. Então, olha aqui, gente, os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Artigo 85, parágrafo 17. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível uma ação autônoma para sua definição e cobrança. Tá lindo, gente? Então aqui, ó, o juiz acertou? O juiz não acertou não, gente. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar? Os honorários, gente, têm sim natureza alimentar, tá? Então, olha aqui. Raquel, isso tá no código? Gente, tudo. Lembra que os honorários de sucumbência, eles são fixados, tá? Entre 10 a 20%,
ok? 10 a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. E aí o juiz vai, né? E quais são os parâmetros, Raquel, para saber se eu vou fixar 10, 11, 12? Esses são os parâmetros, tá? Só que aí, gente, tem alguns detalhezinhos importantes que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Deixa eu ver aqui se tá nessa página. Não, não tá nessa páginazinha aqui. Olha lá. Cadê? O tribunal, os honorários são cumuláveis. Aqui, gente, parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, tá? Então, não pode aqui, inclusive, gente, nem a compensação. Então, Raquel, eles têm, então, né, essa natureza alimentar? Sim, tá? Volta aqui para mim. O que mais? A advogada Zélia não pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados no qual figura como sócia. Pode sim, tá? O recente trânsito em julgado da omissa sentença não impede, não obsta o ajuizamento de uma ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários. Perfeito, gente. A gente acabou de ler esse dispositivo. Então aqui, ó, o parágrafo o quê, gente? O parágrafo, né, 18. Tudo bem? O parágrafo 18. Outra coisa, Raquel diz que quando a gente perde na sentença, se a gente apela e perde também, o valor pode ser majorado. Tem essa parada aí de aumento? Tem, tá? Isso também está no parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários, devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar aqueles 20% lá, tá bom? Então, assim, é preciso ficar atento também ao parágrafo 11, porque ele é uma novidade, tá bom? Aqui, ó, gente, o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14, tá? Então aqui, gente, posso pedir para ser feito em nome da, né, pessoa jurídica, que enfim, pode, tá bom? Questãozinha, desculpa, questãozinha top, viu, gente? A questão 55, letra D, e leitura obrigatória aí em relação ao quê, gente? Em relação a todo o artigo 85 do Código de Processo Civil. Tranquilos? Vamos para mais uma? Gente, questão de número 56. Questão 56 diz o quê, Raquel? Vem comigo. Essa aqui, gente, é uma questão interessante, tá? Principalmente para a gente revisar esse instituto que eu vou falar agora. E aí, olha o que eu tenho para vocês. Vem comigo. Em país estrangeiro, em que possui domicílio e onde estão localizados os seus bens imóveis, a sociedade empresária Alfa firmou um contrato particular de fornecimento de minério, então em país estrangeiro, tá? Contrato particular de fornecimento de minério com a também estrangeira sociedade empresária Beta, estipulando que a obrigação contratual deveria ser adimplida no Brasil. Então a obrigação vai ser cumprida no Brasil. A sociedade empresária Alfa, diante do inadimplemento contratual da sociedade empresária Beta, ajuizou perante a primeira vara civil de Montes Claros, Minas Gerais, uma ação com o propósito de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, prestando como caução consistente 2 veículos de sua propriedade. Então aqui, gente, a empresa, né, a Alfa, que está localizada o quê, gente? Em país estrangeiro, onde estão localizados os seus bens imóveis. Então, a Alfa entrou com uma ação contra a Beta. E foi o quê, gente? Na vara civil de Montes Claros. E ela prestou, a Alfa, ela prestou uma caução. Após a citação e realização da audiência de conciliação, a sociedade empresária Beta contestou, apresentando o pedido de reconvenção
alegando possuir direito de ser indenizada materialmente em razão da relação jurídica contratual regularmente constituída entre as litigantes, sobre a luz das legislações estrangeira e nacional. Com base no caso apresentado, segundo as regras do CPC, marque a correta. Então, gente, ó, teve a audiência do 334, sem êxito. A Beta apresentou contestação, mas não foi só contestação não, viu, minha gente? Foi contestação mais reconvenção. Contestação mais reconvenção. E aí, gente? Contestação mais reconvenção. A caução prestada pela sociedade empresária Alfa não pode ser objeto de um pedido de reforço durante o trâmite do processo. Gente, eu tô aqui com uma parte autora que é estrangeira. Não tem domicílio aqui, não tem bens imóveis aqui. Vai que a Alfa, ela perde e tem que pagar honorários advocatícios de sucumbência para a Beta, para o advogado da Beta, tá? Então, como ela não tem bens imóveis aqui, tá? E também não tem domicílio aqui, ela tem que prestar uma caução, chamada caução, o cáutio pro expenses, uma caução para o processo, a fim de resguardar eventual condenação, né, em custas, honorários, tudo bem, tá? Essa caução não é exigida na reconvenção, é na inicial, tá? Então aqui, gente, o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e honorários de advogado à parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Então, se tivesse bem imóvel aqui, não precisaria da caução, mas não tem. Então, não se exigirá a caução quando houver uma dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil seja parte, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, e na reconvenção. Eu não vou exigir. No nosso caso aqui, deu como caução 2 veículos. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir o reforço da caução, justificando o seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Então, a letra B diz assim, que essa caução ela não pode ser objeto de um pedido de reforço. Pode. A sociedade empresária Alfa deve prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária. Procede isso, gente? Sim. A Alfa tem que prestar caução suficiente para o pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária. A sociedade empresária Beta, para a admissão do seu pedido reconvencional, ela deve prestar caução suficiente ao pagamento das custas e honorários de advogado da Alfa. Lembra que na reconvenção, né, no cumprimento de sentença, na execução autônoma, quando houver tratado dispensando, eu não vou exigir a caução. O contrato originado em país estrangeiro, antes do ajuizamento da ação indenizatória, deverá ser objeto de homologação perante o STJ. Gente, cuidado, tá? A homologação é de sentença. Se eu tenho uma sentença que foi proferida em outro país e eu quero que a sentença produza efeitos no Brasil, olha a diferença. Aí, antes de executar, antes de ir para o cumprimento de sentença, eu vou fazer o quê? Homologação de sentença estrangeira. Tá? Aqui, gente, eu estou entrando com ação de cobrança, né, uma ação envolvendo um contrato. Até porque, se a Alfa entrasse com a execução de um contrato, de um título executivo extrajudicial estrangeiro, se atenta aí, se eu quisesse entrar com uma execução no Brasil de um título executivo extrajudicial estrangeiro, não tem nada a ver homologação pelo STJ. Você vai ter os documentos traduzidos, aquela coisa toda, mas, gente, é isso, tá? O título é extrajudicial, estrangeiro. Vai ter que homologar, o que a gente homologa é título judicial, é sentença estrangeira. Beleza? Pode voltar comigo. Gente, questão linda, né? Vamos fazer logo a última, gente, desse exame? Eu acho que é a última, né? Porque aí a gente já parte para a próxima.
Não, ficaram duas aqui, gente. Pra gente não passar muito do nosso tempo, eu vou fazer só aquela quebrinha dos blocos, tá? E aí a gente começa um outro bloco para fazer essas duas que estão faltando e a gente já vai pra reaplicação da prova em Salvador, que foi o exame 20 também, tá bom? Só fazer a quebra, não sai daí não. Vamos lá, meus amores, dando continuidade então. Nós estamos aqui, gente, no exame 20, tá? Vamos dar continuidade? Pode voltar. A última questão foi essa questãozinha falando sobre a caução, lembra? Pode marcar no seu vadimeco aí, tá, gente? O artigo 83, a chamada caucio pro expenses, uma caução para o processo, tá? Gente, essa questão cai com muita frequência? Não, tá? Mas é importante, a chamada caucio pro expenses, tá? Olha aqui, gente, anota. Vamos aproveitar aqui e colocar um nomezinho bonito. Cálcio pro expenses. Cálcio pro é a caução para o processo. Muito bem. Cálcio pro expenses, tá? Simbora, gente. A próxima questão é a 57. Rafael, olha lá, deixa eu ver se tá tudo ok aqui, tá. Rafael e Paulo, eles são maiores e capazes. Devidamente representados por seus advogados, eles celebraram um contrato no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados por ambos seriam, em todas as hipóteses, dobrados. Percebam, a gente fez um contrato com os nossos advogados. Nesse contrato, dizia que em eventual ação no futuro, os prazos seriam em dobro. Por conta de desavenças surgidas um ano após a celebração do contrato, e aí você já tem que se ligar, se a gente fez um contrato aqui e já inserimos nele uma negociação processual. Ó, lá no futuro, se tiver processo, nossos prazos serão em dobro. A gente combinou isso. É o que a gente chama de negócio jurídico processual, que pode ser celebrado o quê, gente? Antes do processo existir ou durante,
tá? Existe um artigo importante, que é o 190, que traz pra gente uma cláusula geral de negociação processual, tá? Mas pode voltar aqui comigo, olha lá. Gente, a treta surgiu um ano depois. Rafael, então, ajuizou uma demanda com o objetivo de rescindir o contrato e ainda receber uma indenização por dano material. Então, no final das contas, o Rafael falou, ó, esse contrato não dá mais, vou entrar com uma ação contra o Paulo, meu objetivo é rescindir esse contrato, tudo bem? E aí receber também um dano material. Regularmente distribuída para o juízo da 10ª Vara Civil da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o magistrado houve por reconhecer de ofício a nulidade da cláusula que previa a dobra. Gente, o magistrado, ele de ofício entendeu pela nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Sobre os fatos, assine a afirmativa correta. O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes? Não. Hoje, o nosso ordenamento jurídico ele trabalha com os negócios jurídicos processuais típicos e também os atípicos. O que já foi, gente, falado em aulas em questões anteriores, tá? Eu até apresentei uma tabelinha para vocês com os principais negócios jurídicos processuais típicos, como o calendário processual, né? O foro de eleição, né? O que mais, gente? Nós falamos sobre escolha consensual do perito, inversão do ônus da prova consensual, tá? Pedido conjunto de suspensão do processo, beleza? Então, se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do contraditório deveria ter sido observado. E aí, a cláusula é nula, gente? O magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de objeto disponível, realizado por partes capazes, eventual negócio processual que ajuste o procedimento às especificidades da causa deve ser respeitado. E aí? Tô tendenciosa na C, hein, gente? Letra D. O juiz não poderia ter reconhecido a nulidade do negócio processual, ainda que se tratasse de um contrato de adesão, realizado por partes em situações manifestamente desproporcionais, uma vez que deve ser respeitada a autonomia da vontade. Então aqui é demais, né, gente? Olha que interessante. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. De ofício, vou colocar até uma outra cor, de ofício ou até mesmo mediante requerimento, o juiz vai controlar a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes, olha lá, o juiz, ele vai recusar a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, o juiz, ele vai controlar a validade dessas cláusulas, de ofício ou mediante requerimento, e aí ele diz, ele recusa aplicar a cláusula quando ele percebeu o quê, gente? Inserção abusiva, casos de nulidade absoluta, a inserção abusiva em contrato de adesão, tá? Ou alguma parte se encontre numa situação, o quê, gente? De desequilíbrio, tá? Então, aqui, ó, o juiz não poderia ter reconhecido a nulidade, ainda que se tratasse de um contrato de adesão? Não, tá? Se o magistrado, né, o magistrado agiu incorretamente, ou ele agiu corretamente? Uma vez que, percebam, gente, o que ele fez? De ofício, ele falou a nulidade da cláusula que previa a dobra de prazo. Mas as partes não podem, gente. Elas estão até aumentando as garantias, né? Então aqui, ó, o magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de um objeto disponível, realizado por partes capazes, eventual negócio que ajuste o procedimento às especificidades da causa deve ser respeitado. Percebam que aqui, gente, uma coisa é eu inserir uma cláusula no meu negócio dizendo que no futuro processo nós vamos admitir que a prova seja obtida por qualquer meio, inclusive provas obtidas por meio de tortura. Isso aí não pode. Eu não posso colocar uma cláusula suprimindo completamente o contraditório. Também não. Mas eu poderia colocar uma cláusula que, se houvesse processo
nós resolveríamos tudo na primeira instância e não haveria a possibilidade de recurso? Poderia. A gente poderia já renunciar ali previamente o recurso. Então, o juiz vai analisar o caso concreto e ver, né? Então, o juiz aqui, gente, nesse caso da dobra de prazo, eu só estou adequando o processo às nossas necessidades. Então, tem sentido o que o juiz fez? Não, tá? Então, aqui, ó, letra C de coração, e a nossa base é o artigo 190 do CPC, que faz, né, que na verdade aqui é uma cláusula geral de negociação processual, tá bom? Repetindo, cláusula geral de negociação processual. Vamos pro próximo, gente? Então aqui, ó, fizemos a questão 57, agora a questão 58. Durante uma ação de guarda, que é uma ação de família, a tramitar em uma vara de família, a ré, que é mãe da criança, descobriu que o advogado... Então aqui, gente, é uma ação de guarda. A mãe, ela está pedindo a guarda para quem, Brasil? A mãe está pedindo a guarda para quem, gente? Para o pai da criança, né? Beleza, é uma ação de família. Ela descobriu que o advogado, olha bem, o advogado do pai... Não, então aqui, ó, durante uma ação de guarda a tramitar, a ré... Ah, desculpa que foi o contrário, gente, desculpa. Vamos lá, aqui a mãe, provavelmente quem tá pedindo a guarda aqui é quem, gente? O pai, e a ré é a mãe. A ré é a mãe, tá? Então, durante uma ação de guarda a tramitar na vara de família, a ré, mãe da criança, descobriu que o advogado, olha aqui, o advogado do pai é filho adotivo do irmão do promotor de justiça, que atua no processo. Então, aqui, ó, existe um promotor. Raquel, o advogado é filho adotivo do irmão, existe aqui o irmão do promotor, esse irmão tem um filho, tá? Esse irmão aqui tem um filho, que portanto é o quê, gente? Sobrinho. Que portanto é sobrinho do promotor. Então, o advogado, ele é o quê, gente? O advogado do pai. Aqui, ó. O advogado, ele é filho adotivo do irmão do promotor de justiça, portanto, sobrinho, tá? Que atua no caso. Extremamente preocupada, ela informou o fato ao seu advogado. Será, gente, que tem algum problema? Como advogado da mãe, assine a afirmativa correta. Raquel, eu sei que as causas de impedimento e de suspeição do juiz também se aplicam aos auxiliares da justiça e ao promotor. Ok? Artigo 148. Então, será que eu poderia levantar esse incidente, né? Esse incidente de impedimento? Porque o parentesco aqui, gente, vai até o quê, gente? Vai os colaterais até o 3º grau. Não entra o primo, né? Se fosse primo, não tinha problema. Mas até o sobrinho, que é o 3º grau mesmo, o tio, entra, tá? Então aqui, ó, por causa do impedimento para que o promotor de justiça exerça suas funções, o fato deve ser informado ao juiz da causa em petição específica. Letra B, o advogado da mãe deve arguir por meio de exceção, não precisa de o quê, gente? Não se usa mais as exceções, tá? É petição própria. As causas de impedimento direcionadas ao juiz, como é o caso, elas não se estendem aos membros do Ministério Público. Se estende sim. Não se trata de causa de impedimento, porque o advogado do pai, ele é parente colateral de 3º grau. Tem, né? Então aqui, ó, eu coloquei o artigo 144, o 145 para vocês, para revisão das hipóteses de impedimento e suspeição, tá? Lembra, no caso de parentesco, gente, ele coloca aqui, ó, quando for parte no processo, né, ou quando ele estiver postulando como defensor advogado, né, o seu cônjuge,
companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, Raquel, mas isso aí é o do juiz. Eu sei, mas olha o artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público. Então, a parte interessada deve arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz manda processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias, facultada a produção de prova se necessário. Tá? Então, esse artigo 148, ele é aplicável nesse caso. Pode voltar aqui comigo. Então, ó, qual a letrinha que nós vamos marcar? Raquel, as causas de impedimento, elas não se estendem, se estendem. Por causa do impedimento, para que o promotor de justiça exerça suas funções, o fato deve ser informado ao juiz da causa em meio de petição específica. Sim, com os devidos fundamentos, assegurado aí o contraditório. Tudo bem até aqui? Né? Aí no final ele disse, olha, não se trata de causa de impedimento, porque o advogado do pai é parente colateral. Claro que trata, né, gente? Porque é até os colaterais de 3º grau, inclusive. Beleza? Gente, terminamos a questão 58, né? Coloquei aqui os dispositivos para que vocês façam a leiturinha. E agora, como a gente está falando de exame 20, vamos aproveitar o embalo e vamos fazer o exame 20, que foi a prova que foi reaplicada em Salvador, tá? Pode voltar comigo aqui. Exame 20, reaplicação Salvador. Simbora? Olha o que eu tenho aqui para vocês, gente. Abílio, ele é advogado competente, beleza? Recebe 2 citações de processos de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, ele percebe que o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi na comarca de Cipó do Mato. Então aqui, gente, ele recebe 2 citações de processos de seus clientes. Ao analisar as iniciais, bem como a distribuição, ele percebe, olha aqui, gente, processo, o advogado fazendo a análise dele. O processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi. Esse processo A está onde? Na comarca de Cipó do Mato. Olha que interessante. O processo A, ele está em Cipó do Mato, mas ele deveria estar na comarca de Maré de Cima. É uma incompetência relativa, territorial. Maré de Cima. Beleza. E que o processo B, que deveria correr em uma vara de família, então aqui, ó, o processo B deveria estar no juízo da família. Percebam que aqui eu já não estou falando de foro. Aqui já é competência absoluta. O processo B, que deveria estar no juízo da família, na verdade, né, foi distribuído para uma vara cível. Então, processo B, ele foi para a vara cível. A parte de cima, gente, é incompetência relativa. A parte de baixo, incompetência absoluta. Abílio, ele promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. De acordo com o regramento do CPC, assine a opção que indica o procedimento que ele deve adotar. Ele deve acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos os casos? Gente, sim. Uma incompetência relativa, aqui em cima, ó, incompetência relativa. Mas lembra que a relativa tem que ser alegada na primeira oportunidade, mas que a incompetência absoluta, ela vai ser alegada na preliminar, mas ela também pode ser alegada em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição, enquanto pendente o processo. Beleza? As preliminares estão no 337 do CPC. Redigir no processo A uma exceção de incompetência, não tem mais isso aqui. Acrescentar ao processo A uma preliminar de incompetência na contestação e ao processo B
uma exceção de incompetência? Não. Letra D, redigir uma exceção de incompetência em ambos os casos? Não. Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos os casos, sendo que uma é uma incompetência relativa e a outra uma incompetência absoluta. Tudo bem? Beleza. Raquel, o que mais? Aqui, gente, você pode colocar o 337, como eu já coloquei, tá? Quero colocar alguns outros artigos, posso? Para vocês aproveitarem para revisar. Pode colocar ali, além do artigo, eu tô com o meu código aqui, além do 337, você pode colocar assim, ó, ler também o 340, deixa eu até deixar meu códigozinho aqui do lado, ler também, ó, ler também o artigo 340, e que tal revisar um pouco, gente, o tema competência? Que tal? Vamos fazer isso? Você vai ler, gente, do artigo 42, vejam bem, 42 até o artigo, vamos colocar aqui, até o 66. 42 ao artigo 66. Para você fazer uma revisãozinha boa sobre o tema competência. Vai por mim, vale a pena, tá? 42 até o artigo 66. Beleza? Até o 66. Muito bem, gente, vamos continuar aqui. Deixa eu até ver se tem alguma outra coisa que eu quero passar aqui. Não, até aqui tá ok. 53, letra A. 54. No decorrer da tramitação de uma ação em que se discutiam as declarações de última vontade contidas em um testamento, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Então aqui, gente, no decorrer de uma tramitação, de uma ação, em que se discutiam as declarações de última vontade, em um testamento, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do MP, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Vamos marcar a correta. A alegação está correta, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas concernentes a disposições de última vontade sob pena de nulidade. Letra B. O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência de obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquet avaliar a presença do interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. Letra C. Não há nulidade na situação narrada, pois a obrigatoriedade de intervenção do MP se limita às ações em que haja interesse de incapaz ou participação da Fazenda? Não. Aqui, gente, essas hipóteses de intervenção obrigatória estão no 178, tá? O fato da Fazenda Pública estar em juízo por si só não atrai, tá, a necessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, tá? A alegação de nulidade está correta, de modo que o juiz deve invalidar todo o processo desde a distribuição. Gente, pelo amor de Deus, né? Naqueles casos em que há uma intervenção, a necessidade de intervenção obrigatória do MP, e ele não intervém, o juiz normalmente ele vai anular os atos processuais a partir do momento em que deveria ter tido a intervenção do MP e não teve. Não é tudo. E detalhe, vai ouvir o MP antes para saber se houve prejuízo. Porque senão nem precisa o quê, gente? Invalidar, tá? Então, é importante, além do artigo 178, eu vou fazer mais uma vez aqui aquelas casadinhas, tá? Você vai ler o 178, você vai ler também o artigo 179, o MP, quando ele é fiscal, ele tem vista dos autos, né? Depois das partes, ele pode produzir prova, requerer medida processual pertinente e recorrer. Então, ó, 178, 179. Beleza? Raquel, e esse caso que você falou aí, que é o caso das nulidades? Isso é importante, tá, gente? Essa parte específica do MP, da nulidade, está no artigo 279. 279 do CPC. A alegação aí do juiz, né? Ó, o advogado aí requereu a anulação de todo o procedimento.
A alegação está correta, uma vez que compete ao MP intervir nas causas concernentes a disposições de última vontade, sob pena de nulidade? Né? O advogado da parte contrária, ele pode arguir a inexistência de obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê avaliar a presença de interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção? Porque, assim, gente, a alegação está correta? Foi alegado pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Então, a alegação está correta, tá? Não. Beleza? O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência de obrigatoriedade da intervenção, uma vez que, nesse caso, cabe ao parqueiro avaliar, gente, a presença de interesse, né, público ou social, decidindo que, gente, ou não pela intervenção. E aí, o que vocês acham? Primeiro que o código diz que o MP, ele vai atuar obrigatoriamente havendo interesse de incapaz, havendo interesse público ou social, né? Então aqui, 178. Cadê? O MP será intimado para intervir como fiscal nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvem interesse público ou social, interesses de incapaz ou até mesmo litígios coletivos pela posse de uma terra rural ou urbana. Então, percebam, nesse caso aqui específico, gente, a alegação está correta, porque ele diz, no decorrer da tramitação de uma ação em que se discutiam as declarações de última vontade contidas em um testamento, né, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do MP, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Está correto, uma vez que compete ao MP intervir nas causas concernentes a disposições de última vontade, sob pena de nulidade? Gente, percebam, o advogado da parte contrária pode arguir a inexistência da obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê avaliar a presença do interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. Então, hoje, nós temos uma redução cada vez maior da intervenção do Ministério Público. Porque o Ministério Público está o quê, gente? Ele é o titular da ação penal pública incondicionada. Ele é dos personagens mais ativos na tutela coletiva de direitos. Quando a gente fala, por exemplo, na ação civil pública, atuando como substituto processual, lembra? Estar em juízo em nome próprio, defendendo interesses alheios, né? O artigo 18 aí do CPC. Então, gente, num caso concreto, lembra, você não vai invalidar tudo, tá? Então, eu vou analisar, porque, gente, testamento não é questão patrimonial, gente, não é interesse disponível, então eu vou apurar, normalmente o juiz manda intimar, né? E aí, se não ficar configurado esse interesse público ou social, então eu não vou intervir, tá? Então aqui, alegação sim, compete ao MP intervir nas causas concernentes às disposições de última vontade, sob pena de nulidade? Depois, o advogado da parte contrária pode arguir a inexistência de obrigatoriedade, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê avaliar a presença de se tem ou não interesse público ou social, decidindo ou não pela sua intervenção, tá? Então aqui, gente, lembra, letrinha B de bola, tá? Questão de número 54. Tranquilos até aqui? Então, olha lá. Vamos fazer mais uma, pode ser? Eu coloquei aqui, gente, os dispositivos específicos, né, ele vai ser intimado. Os artigos que eu coloquei aqui para vocês, 178 e o 179, tá? Já coloquei aqui, beleza? Raquel, questão 55. Magno ajuizou uma ação de execução em face de Maria. Gente, aqui é título executivo extrajudicial, tá? Execução. Magno promoveu uma execução autônoma, em face de quem, gente? Em face de Maria. Uma execução autônoma, alegando ser um credor da quantia de 28 mil. Então, aqui, envolvendo pagamento de quantia. A obrigação está vencida há 50 dias, não foi paga e está representada por um contrato particular de mútuo regularmente originado em país estrangeiro, assinado pelos contratantes e por duas testemunhas,
estando indicada para cumprimento da obrigação a cidade de Salinas, Minas Gerais. Gente, ele é um título, essa questão é excelente. Estamos diante de um título executivo. Estamos diante de um título executivo olha aqui, gente. Título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial estrangeiro. Título executivo extrajudicial estrangeiro, tá? Lembra que a gente fez uma questão agora há pouco em que eu falava sobre isso. Gente, cuidado quando é título executivo extrajudicial estrangeiro, indicando o Brasil como local de cumprimento da obrigação. Não me venha falar de homologação de sentença estrangeira, porque aqui o quê? Aqui é título executivo extrajudicial, tá? Então volta. Após despacho positivo proferido pelo juiz da Vara Civil de Salinas, Maria foi citada, bem como houve penhora eletrônica de uma quantia existente em caderneta de poupança de titularidade da devedora, sendo a quantia suficiente para suportar, gente, 80% da dívida. A dívida não é 28 mil? Eles encontraram o valor, porque aqui, ó, gente, a Maria foi citada, ela tinha 3 dias para pagar, ou pedir o parcelamento, ou apresentar embargos à execução em 15 dias, tá? Você vai ler obrigatoriamente o 784 do CPC, falando sobre aí os nossos títulos executivos, o que, gente? Extrajudiciais, tá? Pode voltar aqui comigo rapidinho. Cadê? Raquel, olha lá. A quantia penhorada foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução, sendo que Maria possui 2 veículos que poderiam ter sido penhorados, né? É claro, gente, entre veículo e dinheiro, o dinheiro não está no topo, na ordem preferencial da penhora, né? O dinheiro é prioritário. Artigo 835, sempre muito cobrado em prova. Já vou colocando aqui, gente, ó. 835 você vai ler também. Você vai ler o 833, que fala sobre os bens impenhoráveis, inclusive a caderneta de poupança até 40 salários mínimos, tá bom? Então aqui, Raquel, ela não pagou. E aí ela foi citada e houve essa penhora eletrônica pelo Cisbajude, né? Lembrando, aqui é onde é que está essa penhora eletrônica? Olha o tanto de leitura aqui, gente. 854. Então, temos uma penhora aí eletrônica da quantia existente em caderneta de poupança. Gente, até 40 salários mínimos não pode ser atingido, a não ser que seja para pagamento de pensão alimentícia, tá? Então, aqui, ó, tá dentro dos 40 salários mínimos. E aí, a quantia penhorada foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução, sendo que a Maria, ela possui 2 veículos que poderiam ter sido penhorados. A partir dos elementos do enunciado, considerando as regras do CPC, assine a afirmativa correta. Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que Magno proceda à homologação do título executivo, né? Eu vou ter que homologar? Não, tá? Maria pode alegar a inexistência de um título executivo extra apto a instruir a ação de execução? Não. A penhora recaiu sobre uma quantia impenhorável? Sim, né? Porque aqui não é dívida alimentar e está dentro dos 40 salários mínimos. O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e seus rendimentos? Não. Então, a penhora recaiu sobre uma quantia impenhorável, tá? Aqui, gente, tem a leitura, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou até atualizar esse material aqui. Não, mas tá atualizado, gente. Tá o de 2023 aqui. Beleza. Então, olha o que eu coloquei para vocês. Primeiro, os títulos executivos extrajudiciais, tá? E aí, olha que interessante. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Ok, tá? O título executivo extrajudicial oriundo de país estrangeiro, ele não depende de homologação para ser executado. Beleza? Não depende.
ok? E aí, gente, aqui já fala, ó, a gente teve umas alteraçõezinhas pontuais aqui que ocorreram em 2023. Então se liga, tá? Não sei se eu coloquei aqui, eu não coloquei, tá? Mas eu quero que vocês insiram o 833 falando de bens relativamente impenhoráveis. Raquel, tem um dispositivo específico? Tem. 833, inciso 10. Quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Tá? Inciso 10. 833, inciso 10. Vai ler o 835, que é a ordem preferencial de penhora. Vai ler o 854 também, que fala sobre a penhora online, né, dos ativos financeiros via Banco Central, tá? E também o que eu já coloquei aqui, que é o 784. Tudo bem? Então, questãozinha, gente, top, envolvendo execução autônoma. Aguenta aí, vou fazer mais uma quebrinha de bloco e eu volto já já pra gente terminar aqui esse exame aqui 20 de Salvador. Não sai daí.
Vamos lá, meus amores, dando continuidade aqui, vamos finalizar o exame 20, reaplicação em Salvador. Pode voltar comigo? Nós fazíamos aqui a questão 55, falando sobre título executivo extrajudicial estrangeiro, tá? Bem interessante aqui essa pegada. Vamos agora para a questão de número 56. Jerusa ajuizou uma ação de cobrança em face de Vicente. Então aqui, gente, Jerusa promoveu uma ação, vamos lá, em face de Vicente, que ao final da instrução probatória culminou em sentença de procedência de seu pedido condenatório, tendo o magistrado fixado honorários advocatícios de sucumbência em quantia irrisória. Então aqui, gente, teve sentença, então a gente já tem a formação de um título aqui, executivo judicial, né? Então, ó, ação de cobrança em face de Vicente, que ao final da instrução culminou numa sentença de procedência de seu pedido condenatório, só que aí o valor dos honorários ficou pequeno, tá? Então aqui, ó, sentença, honorários advocatícios, tá? O valor o quê, gente? O magistrado fixou honorários advocatícios de sucumbência em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado particular, constituído por Jerusa, em razão de renúncia ao mandato apresentada por seu antigo advogado. Então, logo após a distribuição da ação, tá? Assim que assumiu o patrocínio da causa, Dr. Alonso identificou que Jerusa não possuía recursos suficientes para custear o processo, razão pela qual requereu e obteve o direito de gratuidade de justiça para sua cliente. Então, a Jerusa, ela também o quê, gente? Ela tem a gratuidade de justiça. Olha lá, gratuidade de justiça. Então, o Alonso foi quem assumiu, tá? Depois da distribuição, ele já assumiu. Então, ele trabalhou bem. Como é que pode esses honorários, gente, advocatícios de sucumbência, irrisórios? Já fizemos uma questão hoje sobre o artigo 85, a importância dele, tá? Então aqui, gente, Raquel, vai ter recurso, né? Porque assim, o advogado, ele não concordou com o capítulo da sentença que fixou os honorários, porque fixou um valor irrisório. Gente, esse recurso, ele pode ser feito em nome da Jerusa. Mas esse recurso, ele vai versar exclusivamente sobre honorários. Então, aqui vai ser uma apelação, tudo bem? Ó, recurso cabível contra a sentença, cabe a apelação. Só que esse recurso, aqui artigo 1009, Raquel, tem que recolher o preparo? Tem, né, gente? Só que, Raquel, o recurso é feito pela Jerusa. E a Jerusa tem gratuidade de justiça. Então, ela estaria isenta do preparo. Gente, só que o próprio código diz que quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários, a gente sabe que o recurso, na verdade, é do advogado. Então, vai ter que recolher o preparo, sim. A menos que o doutor Alonso peça gratuidade para ele, tá? Então, volta aqui. Raquel, que interessante isso. Pois é. Olha aqui, gente. O pedido de gratuidade da justiça deveria ter sido formulado por meio de um incidente processual em apenso? De jeito nenhum, gente. O pedido que eu faço da gratuidade, o autor faz o pedido na inicial, ou na réplica, ou por meio de petição simples, ao longo do processo, tá? Então, aqui, é cabível a apelação versando exclusivamente sobre o aumento do valor dos honorários fixados pela sentença, mediante o pagamento do preparo pelo advogado. Sim, né? A não ser que ele peça a gratuidade. A gratuidade da justiça não poderia ter sido deferida pelo juiz, pois Jerusa está assistida por advogado particular. Não tem nada a ver isso. É cabível a apelação versando exclusivamente sobre a majoração dos honorários, tá? Sendo dispensável o pagamento do preparo em razão da concessão do direito de gratuidade de justiça para a Jerusa. Gente, se o recurso, ele, por exemplo, imagina que a Jerusa ela não tivesse o acolhimento dos pedidos. Os pedidos da Jerusa foram julgados improcedentes. Ou, melhor, procedência parcial. E aí, os honorários foram fixados bem baixinho, e aí a Jerusa quer recorrer. Então, o recurso vai ser para
combater a sentença e também o capítulo dos honorários. Aí vai tudo num bolo só, gente. Aí a gratuidade vai e a Jerusa não precisa pagar o preparo da apelação. Mas quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários, a pessoa que tem gratuidade, a gratuidade dela não vai para o advogado, porque o benefício é personalíssimo. Então, o recurso está em nome da Jerusa, mas na verdade ele é um recurso do advogado. Eu estou combatendo exclusivamente os honorários. Então, nesse caso, o advogado tem que pagar o preparo, a menos que o advogado peça a gratuidade de justiça, tá? Pode voltar aqui comigo. Eu já deixei aqui o artigo 98, tá? Na verdade, eu fui colocando aqui os artigos, né, importantes. Gente, olha o detalhe. Raquel, eu posso, então, o pedido de gratuidade pode ser formulado na inicial, na contestação, na réplica, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede de recurso, tá? Depois, gente, que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui é um artigo inteiro, né? Importante. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Tudo bem? Então, isso aqui não tem problema. Aí, gente, olha que interessante. Deixa eu ver aqui se ele vai colocar exatamente isso. Raquel, cabe recurso em matéria de gratuidade de justiça? Só toma cuidado, tá? Quando a gente fala de gratuidade de justiça, o recurso é para decisões. Raquel, eu pedi gratuidade. E aí? Cabe recurso? Cabe recurso da decisão que nega a gratuidade ou que revoga o benefício que foi concedido anteriormente. Se o juiz deu a gratuidade, o que o réu pode fazer é impugnar na preliminar da contestação. Não é recurso. Recurso para a decisão que negar o benefício ou que revogar o benefício. Tá bom? Isso é importantíssimo, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Olha que interessante isso aqui. Requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar um prazo para realizar o recolhimento aí do preparo, tá? Aí, olha que interessante também. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, cabe agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual cabe apelação. Tá lindo, gente? Ok? Aí, olha que interessante. Deixa eu ver aqui, vai até o 102, né? Cadê? Impugnação. Eu quero achar aqui, gente. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de um beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Então, ela, mesmo tendo gratuidade, eu estou com um advogado particular. Eu ganhei. Então, a outra parte vai ter que pagar honorários advocatícios de sucumbência. Se o recurso versar exclusivamente sobre o valor dos honorários, o advogado vai ter que recolher o preparo aqui do recurso, que no caso específico é a apelação, tá? Então, isso aqui, gente, volta na questão. É cabível a apelação versando exclusivamente sobre a majoração dos honorários, né, fixados na sentença, mediante pagamento do preparo pelo doutor Alonso, porque esse recurso só interessa para ele, tá? Gente, questãozinha, top essa aqui, viu? Vamos para a questão agora, gente. Vocês viram que tem mais artigos aqui. Eu coloquei do 98 até o artigo 102, que são os artigos que falam sobre gratuidade de justiça, tá? É importante para você revisar. Lembra que pessoa jurídica também pode pedir. Só que a presunção de necessidade fica por conta da pessoa natural. Não existe uma presunção para a pessoa jurídica. Então, quando a pessoa jurídica pede gratuidade, ela já tem que juntar os documentos comprobatórios. Tudo bem? Então, pode ser também que o juiz me dê gratuidade para o processo inteiro, como também para alguns atos do processo. O juiz pode restringir, né? Na verdade, até a própria parte também pode dizer assim, excelência, eu até tenho condições de pagar aqui algumas coisas, mas, por exemplo, a perícia eu não tenho. Então, a gratuidade pode ser para todo o processo ou para alguns atos. E o juiz também pode, né, ao invés de te dar a gratuidade, essa isenção, ele pode também permitir o parcelamento. Então, é um artigo bem importante e rico em detalhes, tá?
quem quiser também, gente, tem lá no meu canal, o Direito para Desesperado, tem aula só sobre gratuidade e justiça. Muito, muito, muito legal, tá? Então se inscreve lá no Direito para Desesperado e você vai ter acesso aí, tá, a essas aulas sobre gratuidade e justiça. Top, gente. Eu faço uma abordagem de todos esses artigos, tá bom? Gente, em uma ação que tramita em determinada vara cível, a parte ré alegou falsidade de diversos documentos apresentados pelo autor, que por sua vez afirmava serem autênticos. Então aqui rolou o quê, gente? Rolou uma alegação de falsidade documental, tá? Então aqui, ó, o autor entrou com uma determinada ação em face do determinado réu. E aí, gente, o que acontece? A parte ré alegou, a parte ré, ela disse, olha, lembra que a gente tem que impugnar, né, os documentos. Então, o autor juntou aqui alguns documentos. O autor juntou os docs. E o réu, ele disse o quê, gente? O réu falou assim, ó, eles são autênticos, né? O autor falou que são autênticos. Aqui eu aleguei a falsidade, eu impugnei, né? Falsidade dos docs do autor. Não sendo possível verificar a autenticidade dos documentos pela simples análise superficial, o magistrado determinou que se procedesse a uma perícia desses documentos por um profissional qualificado. Então, aqui eu tenho que ter o quê, gente? Uma prova pericial, tá? Olha que interessante. Esse artigo eu sempre coloco. Custos do processo, despesas processuais. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Assistente técnico, cada um paga o seu. Agora, a despesa do perito, ela vai ser adiantada pela parte que houver requerida a perícia. Ou vai ser rateada quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes. Se o juiz determinou essa perícia, vai ter que adiantar 50% o autor e 50% o réu. Beleza? Beleza, Raquel. Olha que interessante. Com base no CPC, assine a afirmativa correta. O custo pelos serviços prestados pelo perito deverão ser rateados por ambas as partes? Sim, porque a prova foi determinada pelo juiz, tá? O custo da perícia será adiantado pelo réu, uma vez afirmada por ele a falsidade do documento? O custo do serviço é da Fazenda Pública, porque a perícia foi determinada de ofício pelo juiz e não por qualquer das partes? O pagamento do perito será custeado pelo fundo... Jamais, gente. Isso aqui, ó, jamais. O pagamento do perito será custeado pelo fundo de custeio da Defensoria Pública, caso uma das partes seja assistida pela Defensoria. Gente, esse artigo 95 vai dizer o que acontece quando eu, Raquel, sou a autora, eu tenho gratuidade e justiça e eu peço a perícia. Então, o código vai dizer quem é que vai custear a perícia, tá? Então, aqui, ó, nós temos, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por um servidor do Poder Judiciário ou por outro órgão público conveniado, ou paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado ou DF, no caso de ser realizada por particular. Gente, lembra, para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública, tá? Beleza, esse artigo aqui importantíssimo para nós, tá? Marcamos o quê, Raquel, na questão de número 57? Gente, 57, letra A de amor. Vamos para a última questão, gente. Finalizando. Olha lá. A Alessandra, ela é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, o Marcos, que é o locador, então aqui, ó, o Marcos celebrou uma locação com quem, gente? Com Mariana, tudo bem? E aí, quem é que aparece como fiador? A Alessandra. Então, a Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana, tá? E aí, gente, ela não pagou e ele decide ajuizar uma ação de cobrança, o Marcos, em face da fiadora, tá? Então, aqui, ó, o Marcos falou assim, não vai pagar não? Então, beleza, vou entrar aqui, ó, com uma ação, bem tranquilamente, vou entrar com a ação contra quem, gente?
contra a Alessandra. Entrou contra a fiadora somente. Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. Então, aqui, gente, eu quero trazer para o processo a Mariana. Então, lá no prazo da minha contestação, olha lá, no meu prazo de contestar, eu vou fazer o chamamento ao processo para trazer a Mariana. Então, ó, eu vou fazer o chamamento ao processo, que é a modalidade de intervenção de terceiros cabível aqui. Gente, o fiador, ele se compromete com a dívida do afiançado, de modo que não pode exigir a sua participação na ação de cobrança? Não. Sendo certo que a Alessandra, ela não participou da relação jurídica existente entre Mariana e Marcos, sendo certo que a Alessandra não participou da relação jurídica existente entre Mariana e Marcos, permite-se o chamamento ao processo do locatário a qualquer tempo. E aí, gente? Posso trazer o locatário a qualquer tempo? Não é a qualquer tempo, é na contestação, tá? Incorreta a atitude de Alessandra, pois o instituto apto a informar ao juízo o real devedor da relação é a nomeação autoria. Essa intervenção de terceiros aqui, ela nem existe mais, tá? Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena do chamamento ao processo ficar sem efeito. Bingo, tá? O caso é de chamamento, tá? E aí, olha que interessante, gente. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Tá? 131. Então, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Como aqui a Alessandra foi demandada individualmente, ela pode trazer para o processo a Mariana. Vou fazer isso na contestação, tá? E aí eu tenho 30 dias, o quê, gente? Para viabilizar a citação de Mariana, sob pena de o chamamento perder efeito. Lembrem-se que nenhuma modalidade de intervenção de terceiros é obrigatória, nenhuma, tá? E nós trabalhamos com 5: a assistência, chamamento ao processo, denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Tranquilos, meus amores? Com essas considerações, o que, gente? Finalizamos a parte processual civil, gente. Agora eu encontro vocês na parte de direito civil, tá? As questões das provas objetivas anteriores, mas missão dada é missão cumprida. A parte processual, o que, gente? Carimba. Terminamos, ok? Não esqueçam, né? Fazer aquela leitura de novo, né? Leiam aqueles artigos que eu faço, né? A conexão, leia isso, revisa isso. É uma ótima oportunidade, tá, gente? Para você ter uma preparação completa. Tá bom, meus amores? Bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima.